Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a sabedoria verdadeira vem apenas do Senhor. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo. Quem quiser comentar nos comentários agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, é opcional. Quem comentar eu vou ler e responderei, tá certo? E peço que quem não se inscreveu no meu canal ainda estiver me ouvindo, que se inscreva no canal, por favor. Desde já agradeço, tá certo? E agora vamos fazer uma oração para a gente iniciar, vamos orar todos juntos. Querido Deus amado, que o Senhor me inspire nesse momento, que o Espírito Santo me tome e fale através da minha boca, que seja apenas um mensageiro, testemunha e semeador, Senhor. Todas as palavras que eu disser, seja quantas for, venham do Espírito Santo do Senhor. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática na nossa vida a verdade que o Senhor tem a nos ensinar. Que os três maiores professores do mundo sejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, às vezes as pessoas falam, falta sabedoria, você não tem sabedoria, tem que ser sábio, tem que ser não sei o que, isso é sabedoria. Vê uma pessoa discursando bem, fala, a pessoa tem sabedoria, olha só. Mas a sabedoria verdadeira, ela vem do Senhor. Tem pessoas que se acham as mambambãs, as magníficas, as sábias, né? E acham, só que não entendem que ao fazer mal a uma pessoa, a coisa acaba voltando para ela, né? Essa é a lei da vida. Todo mal que a gente faz volta contra a gente mesmo. O que a gente plantar, nós vamos colher. Quanto mais a gente lê, queridos irmãos, o livro de Provérbios, Eclesiastes, que ainda vou ler, né? Você vê grandes sabedorias vindo de Salomão, que foi o homem mais sábio que já teve, né? Só que ele não foi o único a escrever, né? Teve mais outras pessoas que escreveram provérbios. Entre eles Agur, acho que é Agur. Então, Provérbios é um livro interessante porque tem muita sabedoria, né? Fala ali o que acontece com o tolo, né? O tolo quem é? É aquele que acha que está abafando, que vai na igreja, que põe um terninho, e põe lá a Bíblia, vai lá na igreja, ouve o pastor pregando, então vai lá no culto, acabou o culto, vai embora para cá. Chega em casa, tira o terno, pega a Bíblia, joga em qualquer canto e deixa lá guardado até o dia de ir no culto outra vez. Esse é o tolo. Porque ele pensa que fazendo isso ele está servindo a Deus e vai para a vida eterna. Ele é um tolo, porque isso não é o suficiente, né? Pode até ser que alguns deles vão para a vida eterna, mas porque estão praticando no dia a dia a bondade, a generosidade, né? Só que, mesmo indo para a vida eterna, ainda esse tolo vai ter muito sofrimento aqui antes de ir para a vida eterna. Sofrimentos que poderiam ser evitados se eles parassem para estudar a palavra do Senhor, se eles parassem para entender que a vida não é para viver reclamando. Ser sábio é você enxergar a vida que você está vivendo e agradecer a Deus ao invés de estar reclamando. Isso é uma sabedoria, né? Ser sábio é você pensar, é você ver a pessoa te provocando e conseguir não reagir àquela provocação. Isso é uma sabedoria, né? Como eu já expliquei, por exemplo, uma sabedoria que eu tive quando eu fui atacado por pessoas da minha igreja, por causa de um problema numa postagem no WhatsApp. Eu soube me defender da pessoa com argumentos, eu soube me defender da pessoa, mostrando que eu sabia do que eu estava fazendo. Por quê? Eu poderia ter começado a gritar, esgoelar com a pessoa, mas isso aí, eu só ia perder mais a razão e eu não iria mostrar à pessoa que eu sei o que eu estou falando. Eu ia ficar ainda como um, um charlatão, um besta, um bobo aí que postou coisa errada. Não. Então eu fui e me defendi dessa pessoa, né? 2 vezes. Depois houve também outra pessoa que veio e eu também me defendi com argumentos, sem ser grosso. Você entendeu? Mostrando que eu sei o que eu estou falando. Você entende? Então, e você vê quando a pessoa não tá certa a coisa, a pessoa tenta
querer montar em cima da gente, tentando distorcer o assunto, desviar o assunto, né. Que nem o assunto lá era um problema de versão bíblica. Aí já começaram entrou uma outra pessoa na história que não tinha nada a ver com aquilo, e veio falar: "Ah, porque tem que ser uma coisa mais fácil", e aí ela pegou e falou: "É, você que é pedagogo e também agora está estudando teologia, é quase um pós-graduado em teologia, você tem que diminuir os textos, porque se eu for aqui, eu estou estudando, estudando direito, vou colocar termos aqui, coisa, então vai complicar para eles que não entendem", né. Mas a discussão não tinha nada a ver com isso, aí eu peguei, mandei para não questionar no grupo. Eu respondi alguma coisa no grupo, mas também fui no pessoal da pessoa e falei: "Ó, a discussão não tem nada a ver com dificuldade de textos, da postagem, tem a ver com, eh, diferença entre versões bíblicas. Eu uso uma, você está usando outra. É essa que é a discussão, não tem nada a ver com isso. Você está entrando numa conversa falando coisas que não tem nada a ver", entendeu a dificuldade? Eu acho que a dificuldade, quando você faz no caso ali, são perguntas, tem uma enquete que a gente faz do ano bíblico. Eu posso dizer para vocês que, às vezes, tem que a pessoa errar, porque se a pessoa ficar só acertando, acertando, começa a perder a graça. Então é necessário que tenha uma pegadinha, que tenha uma coisa, para a pessoa ver se a pessoa erra, entendeu? Então para quê? Para tentar fazer com que a pessoa que não fique só acertando, acertando, senão não tem graça, entendeu? Se é pra pessoa só acertar, não. Quando você faz uma enquete para saber se a pessoa vai acertar ou não. Agora, o interessante é isso. Agora, só acertar, acertar, perde a graça, pelo menos para mim, né. Então, eh, você faz uma coisa, uma pegadinha, uma coisa, mas agora a discussão não era isso. Era porque a pessoa não achou na Bíblia, não achou por quê? Porque na Bíblia dela não estava, por um problema de versão bíblica, entendeu? Então isso acontece, entendeu? Eu também, por várias vezes, já teve texto que puseram lá que não estava na minha Bíblia daquele jeito, mas eu fui em outra versão, achei a eu botei lá, não reclamei, não fiz escândalo, não, né. Entendi. E a outra vez, que foi 2 vezes com a mesma pessoa, ela veio falar comigo a respeito de de que não concordava com a minha resposta. Aí eu falei pra ela: "Essa pergunta eu já peguei pronta com essa resposta", e falei pra ela: "Se você olhar, quando você olha tal coisa, ele fala zombadores, e quando você olha aqui também embaixo, você vai falar, estão zombando de mim, são zombadores". E quando ele falou lá em cima a palavra, eh, que eles deveriam ser, né, que você tratava do livro de Jó estava sofrendo, então eles foram lá consoladores, né, colocar consoladores. Só que lá tinha uma palavra que, logo na sequência, consoladores e essa palavra. Eu não vou lembrar agora o nome da palavra, mas essa palavra ela quer dizer o quê? Falsos, quer dizer, eh, mentirosos, tá, então não tá chamando de consoladores, então eu expliquei isso para ela lá. E ela veio falar isso no grupo, aí eu peguei e respondi para ela no grupo, dando meus argumentos. Então, quando eu ponho uma coisa lá, eu tenho argumentos, isso é sabedoria. Então, quando a pessoa vem discutir com a gente um assunto, eu tenho que ter um argumento para defender. Se eu tenho como argumentar, como defender aquela causa, eu vou argumentar, se não, eu vou falar: "Não, eu não fiz isso, não tenho como provar", que fique o que está, mas que fique bem claro que eu não fiz. E acabou. Agora, eu não tenho que ficar discutindo, batendo boca com a pessoa, entendeu? Isso eu venho aprendendo. Antes eu ficava batendo, tentando insistir, para tentar convencer, mas é em vão, porque o ser humano, quando não quer ser convencido, não adianta, você pode falar a vida inteira, sem parar, ele não vai se convencer, entendeu? Por quê? Porque o ser humano ele tem mania de fazer o quê? De julgar a pessoa na mente própria, sem prova alguma, simplesmente no achômetro. Não, porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo. Muitas vezes a pessoa ela é ela como é que fala? Induzida a é colocado aquele rótulo, né, rotulada naquilo, e não tem nada a ver, entendeu?
Então a pessoa pensa uma coisa, que nem, por exemplo, eu sofri uma injustiça aqui há uns anos atrás. Por quê? Eu falei pra minha mãe: "A coluna tá caindo aos pedaços". Ela pegou e falou: "Ah não, isso aí vai dar, você tá caindo, tá solto, né, aí vai dar pra você, só não mexer que não sei o quê". Aí, passou, não sei se no mesmo dia, no dia seguinte, eu fui lá naquela coluna, tem até madeira da área, eu fui colocar um gancho, que todas tinham gancho, aquela tinha quebrado o gancho. E eu esbarrei na parede e ela caiu. Esta pessoa, que eu não quero citar nome, ela não viu nada, ela não estava em casa, ela estava por meio do mato, estava em outro lugar, ela não estava ali. Ela não viu nada acontecer. Eu peguei, falei para o chefe, derrubei, né, nossa, peguei no chão, coloquei tudo dentro do balde, os pedaços, e caiu no chão, limpei tudo certinho, deixei no balde lá. Essa pessoa chegou, eu falei para ela: "Ó, eu esbarrei lá sem querer e derrubei o negócio". Pois vocês podem acreditar, até hoje, essa pessoa fala que eu derrubei aquela porcaria daquela coluna de propósito. Até hoje ela pensa isso. Então quer dizer, como que a pessoa pode apontar o dedo para outra sem saber? Só de julgar, por quê? Qual que é a evidência que a pessoa não viu o que aconteceu? Como é que ela pode julgar? Não pode, gente. Isso é falta de sabedoria. Por quê? Porque ela está sendo uma tola, uma idiota. Por quê? Porque ela está arrumando desavença com uma pessoa que convive com ela, com a pessoa que está ali junto com ela, a troco de quê? De nada, né. Ontem mesmo, o Celso Portiolli lá no programa dele falou pra gente conviver melhor com os pais, pra gente ter bom relacionamento com os familiares, né, que o tempo passa muito rápido, né, só depois que perde o familiar, alguma coisa, aí já não adianta mais, aí não tem mais jeito, né, para tentar conviver bem enquanto o familiar está por aqui, certo? Né, e no outro dia, a mulher do vizinho aqui estava aqui, ela falou algo na mesma batida, que a irmã dela era muito briguenta com os filhos, sempre estava brigada com os filhos, e ela cansou de falar: "Minha irmã, para de ficar brigando com teus filhos, faz as pazes com teus filhos uma vez, você não sabe quanto tempo você vai estar por aqui, não sei o quê, quando vê você vai embora, brigada com teus filhos". E aí disse que ela pegou, fez as pazes com um, mas com o outro não. Aconteceu o quê? A mulher morreu, entendeu? A mulher morreu, ela fumava, deu problema no coração, morreu. E morreu brigada com um dos filhos, pelo que eu fiquei sabendo, tá, que a irmã falou. Eu não conhecia essa mulher. Então você vê, essas frases, tanto do Portiolli quanto desta vizinha, são frases de sabedoria. Gente, nós não temos que perder tempo brigando. Eu vou apontar o dedo para uma pessoa, arrumar briga com aquela pessoa, se eu não tenho certeza, se eu não vi o que aconteceu, só porque eu suspeito de algo, mas suspeitar, você não tem como provar, não tem câmera. Então, você conhece a frase: "Inocente até que se prove o contrário"? Não é muito melhor você pensar, por exemplo, no meu caso ali, foi sem querer e tudo bem, depois a gente dá um jeito, depois contrata um pedreiro para arrumar e até hoje não foi arrumado aquilo ainda, né, e tá tudo certo? Não, né, não é assim, né. Mas não, a pessoa prefere arrumar encrenca, arrumar confusão, pensar errado da pessoa, sem ter prova nenhuma, sem provar nada, simplesmente tá julgando, é isso. Isso é errado, isso é falta de sabedoria. Você tá arrumando desavença e encrenca, enchendo a tua cabeça de um monte de minhoca que não precisa, porque você não sabe de nada. Você está julgando o que é, entendeu? Muitas vezes a pessoa põe rótulo, que nem, por exemplo, às vezes a gente ganha esse rótulo por erros passados, às vezes a pessoa põe esse rótulo sem por causa de um personagem que a pessoa cria na cabeça. Porque isso acontece, queridos irmãos. A pessoa, ela fica tão nesse mundo de julgar a outra, de ficar, eh achando que a outra é isso, aquela outra, que ela começa a criar um personagem na cabeça dela que não condiz com a verdade. E você nunca vai conseguir convencer essa pessoa que lá é um personagem, que não é verdade. Porque na mente dela é verdade e tá acabada. É o tipo da pessoa que ela não quer, ela quer fechar a mente para aquilo, entendeu? É igual a pessoa que fala: "Não, não, essa igreja é certa, eu não quero saber". Chega a pessoa que fala: "Não, não quero ouvir nada", entendeu? Por quê? Tá com a mente fechada. Precisa abrir essa mente. Precisa entender que você não tem prova, você vai arrumar briga com as pessoas por quê? Arrumar encrenca por quê? Quanto tempo mais você vai estar aqui? Você não sabe o dia de amanhã.
entendeu? Você não vê aí ontem aquele cantor, o Fabiano, dupla César Menotti e Fabiano, capotou com o carro na rodovia, por um milagre de Deus saiu ileso, poderia ter morrido, entendeu? Então, a gente não sabe o dia de amanhã, ninguém tá livre aqui andando aqui, eu falando com você, de repente eu caio morto, tenho um infarto, tenho um ataque cardíaco, ninguém tá livre. Então por que que a gente tem que continuar arrumando encrenca, vivendo com barraco, com confusão? Por quê, gente? Né? A Bíblia fala em provérbio, mulher barraqueira, homem barraqueiro. Nós temos que aprender a se dar bem com o próximo, tratar as pessoas bem, fazendo o impossível para viver em paz e não viver em guerra. Aí vem a sabedoria. Não adianta, você simplesmente, você foi acusado levianamente, você fala, eu não fiz isso, não é verdade, não condiz com a verdade. Se você quer achar isso na sua cabeça, problema seu. Mas eu já estou dizendo, estou fazendo minha defesa. Não é verdade, eu não fiz propósito e eu espero que você pode achar o que você quiser, mas não venha apontar o dedo para mim e nem me olhar de cara feia, de cara virada, com a acusação que você não tem provas. Então, se um dia você provar, conseguir qualquer prova que eu fiz algo errado, fiz isso, que você está me acusando, aí você pode bater boca comigo. Se não, essa conversa acaba aqui, por favor, tá? Você fica achando o que você quiser, mas eu sei que Deus sabe a verdade, para mim isso já basta, né? E simplesmente para a conversa por aí. Não ficar discutindo, querendo que a pessoa aceite. Não, simplesmente você faz a sua defesa e para por ali. E sai, não deixa a pessoa sozinha. Se a pessoa quiser continuar achando, que ache. Só o que você vai fazendo? Você vai começar a desprezar essa pessoa. Você vai começar a demonstrar mágoa para essa pessoa. Você vai começar a se distanciar dela. Entendeu? Vai começar a tratar ela mais seca. Aí a pessoa vai falar tanto assim, por que, ué? Porque você está sendo injusta comigo, você está me acusando de coisas que eu não fiz. Então isso está me magoando. Então por que, que eu tenho que ainda rir para você se você está me acusando de algo que eu não fiz sem provas? Está me acusando simplesmente por acusar. Então, você tem que aprender a fazer com que a pessoa sinta mal pelo que ela está fazendo com você. Agora, se você começar a atacar a pessoa, começar a gritar, aquela pessoa, ao invés de se sentir mal pelo que ela está fazendo com você, ela vai distorcer tudo que está acontecendo ali e vai se virar contra você. Vai falar que você agora está errado, que você está gritando, que você está me ofendendo e vai se fazer de vítima ainda. Eu já aprendi, queridos irmãos, nós não podemos agir dessa maneira. Porque senão, nós vamos virar o réu. A pessoa vai distorcer por quê? Porque esse tipo de pessoa tem a mente fechada, tem a mente, a mente é possessiva pro mal. Entendeu? Ela dá um jeito de distorcer tudo. Entendeu? Quer porque quer. Que seja o que ela quer. Entendeu? Entendeu? Então, a pessoa precisa entender que sem prova não pode acusar ninguém. Você sabe o que, meus irmãos? É você parar e pensar, ouvir, né? Como diz os dois textos que eu postei lá na enquete hoje, no grupo da igreja, né? Um texto está escrito: o coração do sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber, né? E o outro texto é: não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando, né? E tem um outro texto que também li em Provérbios que está falando: ouça mais e, e fale menos. E tem um outro texto ainda que fale: não responda sem ouvir o que o outro tem a dizer antes. Entendeu? Então, porque muita gente tem essa mania, né? A pessoa está falando e a outra começa já a falar em cima, não deixa o outro terminar o seu raciocínio. Aí fica aquela discussão. Não, deixa o outro completar o raciocínio, quando o outro terminar de falar, aí é a sua vez de dar essa defesa. Não pode duas pessoas estar três falando ao mesmo tempo. Deixa o outro falar. A pessoa quer de qualquer jeito que a versão dela seja certa. E não é assim. Deixa a pessoa se defender, deixa a pessoa falar,
deixa a pessoa se expressar, né? Entendeu, queridos irmãos? Isso faz parte da sabedoria. E essa sabedoria é somente Deus. É Ele que nos dá a sabedoria, foi Ele que deu a Salomão, né? Ele que deu o conhecimento, a inteligência necessária para Daniel, para ele conseguir interpretar os sonhos lá na Babilônia, e também para José no Egito. Então dele vem a sabedoria, né? Você acha que José, ele sabe, como que ele chegou lá e ele conseguiu tudo isso aí? Ele tinha estudo? Não, ele sabia as coisas que o pai dele ensinou. Mas Deus capacitou José para que ele trabalhe como governador lá no Egito, né? Então, a sabedoria vem do Senhor, nós temos que estar sempre pedindo para ele essa sabedoria. E tentar agir com mais calma, mais prudência. Não adianta a gente ficar gritando, discutindo, né? Eu venho aprendendo isso, eu sou uma pessoa que eu sou muito explosiva, eu preciso controlar muito isso, né, queridos? Então, eu venho no livro de Provérbios, eu venho aprendendo muito com Provérbios. É um livro muito interessante, ensina muita coisa pra gente, que realmente nós precisamos saber, né? Aí fala dos filhos ouvir os pais, só que os pais não compreendem que os pais também precisam ouvir os filhos, entendeu? Né? Então, quer dizer, eu tenho que ouvir os pais, só que eu estou vendo que meus pais estão sendo usados pelo demônio, pelos inimigos ali, pelos satanás, para tentar me desviar do meu caminho, é claro que eu não vou ouvir. Entendeu? Que nem, por exemplo, minha mãe cansa de falar toda hora para mim que o sábado não vale nada, que isso aí não é diferente de ninguém, que eu tenho que trabalhar no sábado, que isso aí é besteira, não sei o quê. Eu vou ouvir o que ela está falando? Claro que não. Por que que eu não vou ouvir? Primeiro, porque ela está sendo usada pelo inimigo para falar contra o que eu acredito. Segundo, para ela me convencer dessas coisas que ela está falando, ela tem que ter argumentos, entendeu? E ela não tem nenhum, as palavras dela são sempre as mesmas. Por quê? Porque ela não tem, ela não estuda a palavra de Deus para ela poder ter argumentos para poder defender a tese dela. Entendeu? Quando você vai fazer uma, uma pós-graduação, você muitas vezes tem que fazer a monografia. Ou, é, uma, ou fazer um mestrado, tem que fazer a dissertação. E você tem, na área de doutorado, fazer uma tese. Entendeu? Então, você vai fazer uma tese, uma coisa, você vai ter que. Você que nem monografia, você vai escolher um assunto, vai dar lá a hipótese que você vai colocar, e você vai argumentar, né, para chegar a demonstrar aquilo que você está falando que é verdade, né? Então, quando eu fiz a minha pós estatística, eu falei sobre a violência nos campos de futebol, nas torcidas organizadas, né? Então, eu fiz vários levantamentos, pesquisas de dados, de muita coisa, e montei uma monografia com vários argumentos, referências bibliográficas, para poder defender o que eu estou falando. Agora, eu falo com vocês aqui, ó, eu fico dando vários argumentos, falando às vezes 50 minutos com você, uma hora às vezes, né? Dando argumentos do que eu estou falando. Eu não estou falando, é assim, pronto. Agora, minha mãe comigo não. Ela fala e não tem argumento, porque ela nunca estudou a palavra de Deus, ela não sabe nada, né? Entendeu? Então, ela acredita no que ela quer acreditar, porque ela não quer seguir, porque ela não quer parar de comer a bendita carne de porco que ela come, né? Então, ela faz o quê? Ela pega, então, ela se fecha. Aí chega alguém e fala para ela, vê alguém na internet, em qualquer lugar, falando que isso aí foi abolido, que não sei o que não vale mais, aí ela fica doida, já quer mandar para mim, entendeu? Mas ela, agora, manda para ela um texto pessoa falando que é para guardar, que não sei o que, ela não quer nem ouvir. Por quê? Porque ela não quer parar, entendeu? Ela tem medo de parar, de ler e descobrir que é verdade, entendeu? Então a pessoa quando não tem argumento, ela não vai convencer. Para mim, a pessoa não convence. Você vê que eu fiquei 31 anos da minha vida, 32, para conseguir chegar numa igreja e me batizar. Por quê? Porque eu não sou convencido facilmente de uma coisa. Se eu cheguei até aqui, neste caminho, é porque houve um convencimento, pois as pessoas que passaram as coisas para mim, me passaram segurança e argumentos convincentes. Você entendeu? Eu passei então a reconhecer a Bíblia como um livro do Senhor, passei então a estudar este livro, passei a compreender a existência desse Deus poderoso, passei a compreender quais eram as suas vontades. E eu, sabendo desse livro,
Quando eu vi as pessoas falando lá no Novo Templo sobre as coisas deste livro e dando comprovações no próprio livro, né, como diz o bordão lá do Leandro Quadros na Programação da Verdade, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de te responder, né? Então isso é a base deles, né, no Novo Tempo, e é a base que deveria ter em toda a igreja que estuda a Bíblia, né? A verdade tem que estar ali. Então, se você vai falar, o sábado foi abolido, então você vai ter que dar argumentos para argumentar isso. Falar o porquê que foi abolido, mostrar textos na Bíblia que levam a gente a entender que o sábado foi abolido. Que a carne de porco foi abolida, agora pode comer. Então você tem que procurar esse argumento na Bíblia. Entendeu? Então você tem que argumentar com textos bíblicos. Não adianta ficar falando é assim, é assado, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. A pessoa não vai entender, tem que ter textos bíblicos. Eu não uso aqui com vocês textos bíblicos porque essas meditações elas estão vindas na minha cabeça e eu vou falando, né? É um outro tipo de pregação. Mas tudo que eu falo aqui vocês podem procurar na Bíblia. Muitas vezes eu dou alguns versículos da Bíblia, né? Que nesses dois textos que eu falei para vocês, eles estão em Provérbios 18 e 19, desses capítulos, esses textos, né? Então a gente vai procurando ali, vai tendo. Eu não vou lembrar agora os versículos, mas nós temos capítulos. Um está no capítulo 18, outro no capítulo 19. Tá certo? Diga de Provérbios. Então, vocês podem procurar. Eu não falo qual é o número do versículo, o número do capítulo, mas eu cito coisas da Bíblia para vocês, né? Quando eu falo lá nas mensagens angélicas, eu falo que está em Apocalipse, que está não sei o quê, eu falo que está na Bíblia, está escrito na Bíblia que o preço do pecado é a morte. Então, eu falo algumas coisas, eu só não falo o número do versículo porque eu não vou lembrar de cabeça. Captaram? Então, é importante que a gente defenda o que a gente está pregando com a Bíblia, porque ela é a única fonte da verdade. Então, se a Bíblia não pode comprovar a tese de que o sábado foi abolido, você não adianta ficar falando. Então, voltando ao assunto que eu estava falando, se eu vejo que a minha mãe não está falando de acordo com a palavra de Deus, eu não tenho que ouvir, né? Agora, tudo que a minha mãe e que meu pai fala, eu preciso ouvir, eu preciso prestar atenção, refletir sobre o que ela está falando, pesquisar sobre o assunto, entender e chegar a um consenso se aquilo que ela está falando é bom para mim ou não é. Se é certo ou não. Se for uma coisa certa, se eu tiver com razão, eu tenho que obedecer. Se ela não tiver, eu tenho que renegar. Você entendeu? Por quê? Porque não é porque ela é minha mãe, que meu pai é meu pai, que eles são perfeitos, que eles sabem de tudo. Não, eles vão falar coisas erradas também. Você entendeu? E tem que entender o seguinte: o filho deve honrar o pai e mãe. Honrar o pai e mãe significa não ser preso, não ser pego roubando, seguir as coisas, ser uma pessoa de direita, pessoa de bem, né? Cuidar dos pais quando necessário, né? E ter o respeito também. Só que o respeito, queridos irmãos, vai depender se o pai ou a mãe respeita o filho. Porque se não há o respeito do pai e da mãe pelo filho, o filho está livre dessa incumbência. Ele vai respeitar sim, ele vai continuar fazendo as obrigações dele. Claro que ele vai respeitar. Respeitar, eu vou respeitar, eu não vou pegar na minha mão e meter na cara da minha mãe, por exemplo, né? Eu não vou xingar, falar palavras de xingamento com a minha mãe. Você entendeu? Não. Agora, eu não sou obrigado a baixar a cabeça se a minha mãe está me desrespeitando. Você entendeu? Eu tenho o direito de me defender. Então, se a pessoa quer respeito, a primeira coisa é respeitar. Entendeu? O respeito é mútuo, não existe uma relação de respeito. Se os alunos querem que eu respeite eles, eles têm que me respeitar. Se eu quero que os alunos me respeitem, eu tenho que respeitar os meus alunos. Entendeu? O respeito é mútuo. É uma coisa que um depende do outro, não tem como desligar. Então, não é você falar, eu quero que você tem que me respeitar, mas você não respeita o outro. Entendeu? E o que é respeitar? Eu já fiz vídeo sobre isso. Respeitar é você aceitar o outro como ele é, respeitar a escolha das pessoas. Então, por exemplo, se você tem um filho que é homossexual, você deve respeitar a escolha dele.
né. Você pode apresentar para eles argumentos bíblicos de que Deus não aprova aquilo, mas a decisão de seguir ou não é dele, entendeu? Então você deve respeitar. Se no caso aqui, eu sou adventista, guardo o sábado, minha mãe não é, ela não guarda, mas ela tem que me respeitar, ela tem que me respeitar, entendeu? Respeitar a minha fé. O meu pai, por exemplo, ele é católico. Se ele quiser colocar santos na casa, eu tenho que respeitar. Por quê? Porque na casa ser dele também, ainda tem a incumbência de que ele tem o direito. Eu não tenho direito de ter minha Bíblia, eu não tenho direito de ter meus livros da Ellen White, ele também tem direito de ter os santos dele da igreja dele, ele tem que respeitar. Eu não posso ir lá e quebrar as imagens dele porque eu não concordo com aquilo. Falar, não, na minha casa não vai ter. Não é assim. Eu tenho que respeitar o outro. Eu posso falar para ele, faz o seguinte, põe lá no teu quarto, você pode pôr o que você quiser lá dentro. Entendeu? Convencê-lo, mas eu tenho que respeitar a decisão dele. Ele é católico. A minha mãe evangélica é de outra denominação. Então, cada um tem que se respeitar. Eu não, então, eles não têm que guardar o sábado, eles não têm que parar de comer carne de porco. Mas eles têm que respeitar que eu não coma. Eles têm que respeitar que eu não bebo bebida alcoólica. Eles têm que respeitar que eu guardo o sábado e tem que respeitar a minha guarda. Então, respeitar significa o quê? Não me falar para fazer coisas no dia da minha guarda. Eles têm que compreender que eu não, que é a minha guarda, que é a minha fé, e me respeitar. Tá certo, queridos irmãos? Isso também é sabedoria, entendeu? Se você não age dessa maneira, você não está seguindo as orientações divinas, você está andando ladeira abaixo, entendeu? Tudo que a gente faz de errado vai se voltar contra nós. O que eu plantar, eu vou colher, lembra? Já preguei sobre isso também. O que eu plantar, eu colho. Se eu plantar laranja, eu vou colher laranja. Se eu plantar limão, eu vou colher limão. Se eu plantar cambuci, eu vou colher cambuci. Se eu plantar abacate, eu vou colher abacate. Agora, eu não posso plantar melancia e querer colher melão. Eu não posso plantar uva e querer colher jabuticaba. Entendeu? Não posso. Não posso plantar milho e querer colher soja. Não dá. Mesma coisa na vida. Eu não posso plantar o mal e querer colher o bem. Não tem como. Esse mal vai se voltar contra você. Né? Embora a gente não quer ver os nossos irmãos sofrendo, eu não quero ver. Mas infelizmente, aqueles que fazem mal ao servo do Senhor ainda é muito pior. Entendeu? É muito pior. Tá? Você fazer mal a um ser humano que está desviado do caminho, já é ruim. E se for uma pessoa que está no caminho de Deus ainda, que é a serva do Senhor, é muito pior. Você viu o caso lá de Eliseu, né? Um profeta de Deus estava passando, foi caçoado por um monte de adolescente lá, estavam caçoando dele. O calvo, carequinha, que não sei o quê. Deus mandou uma loba e matou uma boa parte deles lá. Por quê? Porque eles estavam ofendendo um servo do Senhor. Agora imagina o que Deus faz com uma pessoa que hoje faz injustiça, faz mal a um servo do Senhor. Hum? Tudo isso, né, não é falta de sabedoria. A Bíblia ensina isso. Se nós entendemos que nós devemos ser mansos, assim como eu estou falando com vocês, ó, uma mansidão, tratar bem as pessoas. Eu não sei quanto tempo eu tenho meu pai e minha mãe do meu lado, não adianta ficar vivendo na briga, na contenda, na confusão. Para que isso? Né? Para que viver na reclamação? Olha só o lugar que eu estou vivendo. Eu estou num paraíso. Eu estou na tranquilidade, no silêncio, no ar puro, na tranquilidade. Por que eu vou reclamar? Hã? Por que eu vou reclamar? Hum? Por quê? Por que eu vou reclamar? Não tem que reclamar não, quer dizer, nossa. Vamos jogar, ser sábio é você aprender a lidar e jogar o jogo do contente da Poliana na novela. Ela era sábia. Por quê? É olhar do bom das coisas. Ah, o César Menotti capotou o carro. Que bom que ele saiu ileso. Não olhar para a perda do carro lá que arrebentou. Ah, Fernanda, Fabiano Menotti, né? Ah, ah, vamos supor, perdi o ônibus. Graças a Deus me livrei de um, de um, de algum acidente que pudesse acontecer. Eu já vi casos de pessoas que perderam um ônibus, né? E depois passou aquele ônibus que ele perdeu, estava lá batido, estava no acidente, né? Pessoas que se livraram, né? Por exemplo, pessoa que ia pegar o avião, perdeu o voo,
né, eu vi um negócio desse, a pessoa perdeu o voo, deve ter xingado que perdeu o voo e coisa, e o avião caiu, morreu todo mundo, e a pessoa se livrou. Já pensou nisso? Pessoa, por exemplo, no filme do Titanic, o cara perdeu, ele tava com as passagens lá compradas para viajar no Titanic, e aí foi jogar lá no jogo, apostou as passagens no jogo, perdeu as passagens e ficou, né? Aí no filme lá os caras xingam, lá começa, agora o outro lá que apostou as duas passagens, a dele e a do outro, o outro que não apostou, que o cara apostou as dele, que perderam, foi lá e bateu nele, tudo. Depois disso o navio afundou e eles ficaram vivos. Você pensou nisso? Né? Segundo a situação, teve um homem que fala-se, né, que ele ia viajar no Titanic, verdade. E ele não foi porque ele teve um contratempo, se a mulher dele ficou doente, alguém ficou doente, foi ele, e ele não foi, né? E ele acabou não indo, e foi outro no lugar dele. Ele viveu e o navio afundou, você tá entendendo? Então, é olhar para as coisas e ver o lado bom, no livramento, entendeu? O carro quebrou lá quando eu fui ver onde é que era a escola, isso foi um livramento. Deus falou, ó, é melhor quebrar aquilo que quebrar no caminho. Vai saber se ia dar problema se eu fosse pelo caminho de terra. É um livramento. Eu parei num lugar onde teve um guincho que me levou direto ao mecânico. Deus é maravilhoso. Você tá entendendo? Quer dizer, eu vou olhar para o lado bom. Né? Ah, caiu, quebrou o fêmur. Tudo bem. Pelo menos não estou paralítico. Eu vou voltar a andar em algum momento, eu volto a andar. Assim que o fêmur colar. Vou olhar para o lado bom. Né? Ah, ficou paralítico? Ah, tudo bem, mas está vivo. Né? É que nem eu já contei para vocês, o cara tava, pegou o ônibus, tava reclamando, tava apertado dentro do ônibus. O outro tava andando na rua, embaixo de chuva, tava chovendo, e olhou para dentro do ônibus e viu que ele ia apertar, falou que quem dera tivesse apertado dentro daquele ônibus. O outro rapaz lá na janela do hospital falou, preso numa cama do hospital, falou que eu queria estar ali andando naquela chuva que tá aquele rapaz. Uma família tava ali em volta do parente morto, falou que queria que as pessoas tivessem preso na cama viva, igual esse rapaz no quarto ao lado. Quer dizer, um querendo ser o outro. Entendeu? Então, não tá vendo o lado bom ou só o lado ruim. As pessoas têm essa mania. Precisamos ver o lado bom das coisas, esquecer um pouco o lado ruim. Gente, a vida não é só de coisa ruim, não. Eu não venho aqui reclamar aqui, não, gente. Eu tô nesse paraíso, pra mim é a melhor coisa do mundo. Eu não tenho o que reclamar. Eu tô numa casa onde não tem enchente, onde não tem nada, não tem goteira, tô protegido, uma casa boa. Vou reclamar do quê ainda, gente? Tem gente que fica assim, ah não, a casa é pequena, porque não sei o quê, porque eu preciso de mais armário, porque eu preciso de. Gente, aprenda a viver com o que você tem. Seja feliz com o que você tem, né? A novela Gênesis, no início, né, quando fala a parte de Caim e Abel, Abel é uma pessoa que aceitava tudo, feliz com a vida que estava levando, enquanto Caim só reclamava o tempo inteiro, né? E quando na novela contaram para ele ainda que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, comendo da fruta proibida, aí que ele ficou mais revoltado ainda com a vida que ele via, porque ele queria estar lá no Éden. Quando ele vai lá e faz na novela, né? E provavelmente de verdade também, quando ele vai lá, ele e Abel resolvem fazer lá a oferta ao Senhor, ele fez a oferta com a intenção de voltar para o paraíso, não de se dar bem com Deus. Enquanto Abel, ele fez a oferta com a intenção de se relacionar com Deus, com devoção a Deus, né? Por isso Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim. Tanto que Caim pega qualquer fruta, qualquer porcaria que ele tinha lá, ele não escolheu as melhores frutas, né? Enquanto Abel não, Abel escolheu o melhor animal que ele tinha lá, o melhor, né, com um ano de idade lá, um animal perfeito. Caim não. Se bobear, ele pegou até a fruta caída, passada no chão, para oferecer a Deus. Entendeu? Por quê? Porque ele não tinha nenhuma intenção de se relacionar com Deus. A única intenção dele era voltar para o Éden. Era interesse, era ambição, né? Então, temos que parar com isso e aprender a aceitar a vida que nós temos e se adaptar a ela, né? É que nem uma pessoa rica que fica vivendo numa mansão, cheia da grana, o tempo inteiro ali, compôs que seja uma casa grandona, só que aí a, a vida tem altos e baixos, a pessoa acaba caindo na vida e é obrigada a viver numa casa humilde. Ela vai querer aquele padrão de vida, bebendo champanhe, bebendo. Não, ela vai ter que aprender a beber água, beber suco, vai ter que aprender a comer arroz, feijão, vai ter que aprender a diminuir. Senão não adianta. É que nem na novela da Cor do Pecado, o,
a velhinha Campos Sodré e o Eduardo Campos Sodré, que era vividos pelo saudoso Neila Torraca e a Maite Proença, né? Ele era rico, faliu, só que ele ia continuar sendo rico, entendeu? Então, ele estava lá, ele queria comer ovo, só que quando ele conseguia pegar uma grana, que nem a filha dele conseguiu uma pensão do ricaço, na novela, porque o, o filho dele foi dado como morto e ela fingiu que estava grávida dele, na verdade estava grávida de outro, e ele então, pensando que era a neta dele, criança, dava essa pensão para ela e ela deu um apartamento para ela morar, né, que era dele, né? Prestou para ela para ela morar. E aí ela dá uma quantia para coisa, né? É, R$ 50 para cada um de cada dava. Só que, mas hoje em dia você fala R$ 50 é uma mixaria. Só que antigamente, R$ 50, naquela época, essa novela foi gravada lá por volta de 2004, 2003. Nessa época, R$ 50 era equivalente a mais ou menos R$ 1.000 hoje em dia, R$ 80, R$ 800, talvez, 900. Por quê? Porque antigamente as coisas eram muito baratas. Naquela época, eu lembro que eu ia pra praia, eu comprava uma latinha de refrigerante por, por, por 50 centavos. Eu comprava latinha de ervilha por também 60 centavos. Cheguei a pagar o quilo da batata 18 centavos. Hoje em dia você paga R$ 2, você acha que tá barato o quilo da batata. R$ 1,90, R$ 2 tá barato. Entendeu? Então as coisas aumentaram muito de preço. Então, com isso, o dinheiro desvaloriza, né? A inflação. Mas naquela época não, né? Naquela época, o, o, então o dinheiro valia muito mais. Então, se eles pegassem de vez comprando arroz, feijão, não, você vê que quando eles conseguiam lá fazer alguma falcatrua e conseguir algum dinheiro, eles faziam o quê? Ao invés de pegar e comprar arroz, feijão, ter o que comer em casa, não. Eles iam lá na lojinha, compravam caviar, compravam trufas brancas, não sei o quê, coisas caríssimas. Então, sendo pobres, falidos, passando fome e querendo continuar a ser rico. Isso não existe, queridos irmãos. A gente tem que aprender a se adaptar com a realidade. Que nem eu vivi em São Paulo, minha casa era grande, era um sobrado, tinha 2 quartos, 4x4, tinha uma cozinha grande, tinha uma sala grande. Agora aqui, a casa é menor, então eu tenho que aprender a adaptar a viver numa casa menor. Agora eu não posso querer pegar e enfiar as coisas que estão lá em São Paulo, encher a casa aqui, querendo achar que vai caber, não vai. A gente não pode entuchar a casa e a gente ficar lá de fora. Captar, mas nós precisamos aprender a viver com a realidade que nós temos, entendeu? Eu não posso querer é, comer o tempo inteiro, procurar comprar coisas caras, contra filé o tempo inteiro, filé mignon, um monte de coisa. Se a minha realidade não permite, eu vou comprar o quê? Eu vou comprar aceia, eu vou comprar músculo, né? Eu vou, entendeu? Então, não, eu vou comprar o que eu puder. Eu vou comprar salmão? Não, eu vou comprar melusa, eu vou comprar tilápia, eu vou comprar... Você entendeu? Assim que é isso, irmão. Eu tenho que aprender a viver de acordo com a minha realidade. Isso também é sabedoria, né? A pessoa que é sábia, ela vai progredir na vida. E o tolo, que é o que não é sábio, só vai afundar. Está escrito em Provérbios também. Tá certo, queridos irmãos? Então é isso. Vamos fazer uma oração de encerramento. Queridos amados, obrigado por mais essa meditação. Obrigado por mais ensinamento, Senhor. Faça com que todos que estão me ouvindo, e eu também, e mesmo aqueles que estão inscritos no meu canal que não estão me ouvindo, que possamos ser completados, preenchidos de sabedoria, Senhor. Faça com que essa sabedoria venha sobre nós, Pai. Nós possamos ser mais mansos e aprender a agir com a sabedoria realmente. Agir demonstrando se nós estamos certos, demonstrando, dizendo claramente que está certo, porém, sem confusão, sem contenda, Senhor. Que nós sempre procuremos a paz e a harmonia, Senhor. Que sempre jogarmos o jogo do contente, Senhor. Olhando sempre o lado bom das coisas, Pai. A melhor coisa que a gente faz, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Esteja sempre conosco, Pai. As pessoas que estão me ouvindo, inscritas no meu canal ou não, e as pessoas que não estão me ouvindo, mas estão inscritas no meu canal, que estiverem trabalhando no dia de hoje, que eu possa voltar para casa em segurança, Senhor. Abençoe a todos eles, Pai. Que assim seja. Eu oro, agradeço e glorifico no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos e lembre-se, sejam mansos, ajam com sabedoria.
Não haja com precipitação. Respira fundo, se acalma, depois você vai conversar com a pessoa. Procura agir com mais sabedoria. A melhor coisa que você faz. Não existe nada melhor do que a sabedoria. Eu venho aprendendo isso, graças a Deus, queridos irmãos. Tá certo? Vamos agir com mais sabedoria e pedir a Deus que Ele mande a verdadeira sabedoria pra gente. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Que assim seja. Amém.